paz. Muito bom, querido, poder estar com vocês reunidos mais uma noite. Quem aqui está desejoso de ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia agora. Aleluias. Gostaria de te convidar a pegar a tua Bíblia e abrir ela em Jeremias 29, verso 11. Quero louvar Deus, irmão, por você que venceu a chuva, por você que venceu o frio e está aqui essa noite, amém? Nós temos uma irmã ali que está sozinha, está nos visitando. Queria pedir para alguma irmã aí, cheia de Deus, sentar perto dela, da nossa irmã ali. Isso não é bom, né? Que os nossos irmãos fiquem sozinhos. Isso, Fabíola, já colou a nossa diaconisa ali com a palavra na mão. Isso é muito bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Jeremias 29, 11, quem achou, diga amém. CD, pode baixar um pouquinho. O fundo, pode baixar um pouquinho. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los, pode ser melhor, planos de fazê-los e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro, os reunirei de todas as nações, lugares por onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. E você diga amém. E pode tomar o seu assento, meu irmão. Queridos, eu acredito que eu tenho muitos sermões em cima desse texto de Jeremias 29, mas o Senhor, Ele falou ao meu coração novamente em cima desse texto, e eu quero falar sobre algumas características de homens e mulheres que frutificam, amém? Irmãos, o desejo de Deus é que todos nós frutifiquemos, crescemos, prosperemos. Esse é o desejo do Senhor por toda a Bíblia. Se não fosse isso, João 3,16 não faria sentido. Que Deus enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que ele morresse pelo mundo. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Enquanto a gente fala de abundância, é de algo que sobeja, é de algo que sobra. É igual com aquela Coca-Cola que você abre quando ela está cheia de gás e chega e esparrama. Quem já passou por isso aqui? E é bênção demais, não é, irmão? É bom, irmão, quando a coisa sobeja. E é esse tipo de vida que Deus, Ele tem para nós. Nós precisamos entender, queridos, que a vida de um homem, de uma mulher de Deus, de um líder, de alguma pessoa que busca servir a Deus verdadeiramente, é uma vida que tem que ser seguida de alguns sinais, de algumas marcas que acompanham a vida dele. Nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não se encadernar nas Escrituras e não ficar pessoas céticas que simplesmente olham para a Bíblia como mais um livro a ser estudado. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui alguns segredos de pessoas que prosperam, de pessoas que crescem. Mas antes de falar com vocês, irmãos,
desses hábitos ou dessas características de pessoas que frutificam, eu quero falar com você um pouquinho sobre o poder do hábito. Diga comigo, hábito. Sabe o que é o hábito, irmão? O hábito é aquilo que você faz todo dia. Tem casais, por exemplo, que tem um hábito de brigar. Se o casal não trocar uma farpa durante o dia, não é ele. A briga, a discussão, o problema já virou um hábito. Quem conhece alguém assim? Hábito é aquilo que nós fazemos todo dia, sem a necessidade de pensar muito. O hábito são coisas que a gente faz como se fosse por um impulso. A gente não precisa ficar pensando, a gente não precisa programar, a gente não precisa colocar um despertador. O hábito, querido, é uma coisa que a gente faz automaticamente. Ou seja, os hábitos são atividades automáticas. Por exemplo, escovar os dentes. Talvez você pode um dia que você chegue muito cansado, dormir, deitar direto, sem escovar os dentes, mas você não consegue passar muito tempo, porque você vai ficando com a boca pesada, a língua vai amargando, e talvez você pode passar um dia. Tem pessoas que de repente conseguem ficar 2, 3 dias, mas isso é uma coisa que a maioria de nós tem por hábito. Tomar café pela manhã, isso é um hábito. Ninguém precisa pôr um despertador para lembrar. Não, eu preciso lembrar que eu tenho que tomar o café da manhã. Diga comigo, isso é um hábito. Então, querido, em resumo, os hábitos são atividades que estão inseridas na rotina de uma pessoa. Então eu quero entender com você um pouquinho sobre esse texto que a gente leu de Jeremias 29:11, que as pessoas que frutificam, as pessoas que dão resultado, as pessoas que crescem na sua vida com Deus, são pessoas que começaram a ter algumas atividades específicas como rotina e como hábito diário em suas vidas. Nós precisamos entender, querido, que se nós queremos crescer, se nós queremos ser um povo que seja uma influência para as pessoas que estão lá fora no mundo, nós somos pessoas que temos que ter disciplina e criar hábitos. Se nós não criarmos hábitos, nós seremos costumeiramente cristãos medianos, pessoas que têm um salário comum, pessoas que congregam em uma igreja comum, que têm um pastor comum, que têm uma vida comum, e a nossa vida não terá novidade nenhuma. Por isso, o poder do hábito, o poder da disciplina. Então, como isso se trata, querido, de hábito, de rotina, existem alguns hábitos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia que vão nos levar a ser bem-sucedido, que vão nos levar ao crescimento, que vão nos levar a lugares altos. Eu sei, irmão, que essa igreja é uma igreja que prega e é uma igreja que tem compromisso com as Escrituras, mas a verdade é, querido, que quando nós olhamos para a vida de alguém, por mais que esse homem seja um homem de Deus, nós queremos olhar na vida desse homem e nós queremos ver resultados. Sim ou não, irmão? Não adianta. A gente quer ver resultados na vida dessa pessoa. Então, quando as pessoas olham para nossas vidas, elas procuram ver frutos. Por isso que o Senhor disse que nós frutificaríamos. Em João capítulo 15, ele: sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês darão frutos, e os frutos de vocês permanecerão. Então, querido, o primeiro hábito de pessoas que eu vejo que crescem, de pessoas que eu vejo que frutificam, de pessoas que eu vejo que são acima da média. Irmão, quando você olha para uma pessoa e você vê que essa pessoa é uma pessoa acima da média, a primeira coisa que eu quero dizer para você, o primeiro hábito, a primeira característica que essa pessoa possui é que essa pessoa tem um tempo de qualidade com Deus. Irmão, quando eu olho para pessoas que eu admiro, eu não sei você, mas eu tenho no Facebook alguns canais que eu me inscrevo, que são só de pessoas que me inspiram. Eu sigo algumas pessoas que toda vez que elas postam conteúdo, toda vez que essas pessoas elas têm alguma coisa nova, eu recebo notificações. Eu tenho livros de pessoas que inspiram a minha vida, que incendeiam o meu coração como pastor, como ministro, como cristão. E se você não tem isso, você deve providenciar para você, querido, ser estimulado. E aí, quando eu olho, querido, para a maioria dos homens que me inspiram, eu percebo que esses homens, eles tinham tempo de qualidade com Deus. O que mais me inspira, querido, acima de todos os homens, é Jesus Cristo. Tira um pouquinho do agudo, filho, por favor.
Mateus capítulo 14, versículo 23 diz assim: tendo despedido a multidão, subiu Jesus ao monte sozinho para orar. Ao anoitecer, ele ainda estava lá sozinho. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês e compartilhar algo com vocês. Que todas as nossas conquistas, queridos, elas acontecem primeiro no joelho, na oração. As pessoas, querido, que eu vejo que mais frutificam, que têm ministérios exponenciais, ministérios frutíferos, que frutificam no trabalho, que frutificam na família, que frutificam na empresa que trabalham, que frutificam no ministério, são pessoas, queridos, que têm um tempo de qualidade com Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você: como anda o seu tempo com Deus? Nós estamos hoje, querido, nesse domingo, falando ao seu coração sobre o poder de estar sós com Deus. Mas isso pode ser até poético, falando em cima de um altar, mas a pergunta que eu quero fazer para você é: como isso se reflete na sua vida? Como isso está se refletindo no seu dia a dia? Como que é a sua segunda-feira? Será que você, na sua agenda, você colocou o hábito de falar com Deus? Talvez tem pessoas aqui, irmão, que não perde academia de domingo, que não perde academia de feriado, que não perde academia de sábado, mas na rotina dela, na agenda dela, não tem meia hora para passar um tempo de qualidade com Deus. São pessoas que têm levado a vida na força do braço, na força do intelecto, na força do sentimento, na força da emoção. São pessoas que tinham tudo para dar certo, tudo para arrebentar, tudo para crescer, mas são pessoas que não têm tempo de qualidade com Deus. Talvez você está aqui essa noite, eu estou pregando essa palavra e o teu coração, ele está sendo confrontado com o que está sendo dito, e você precisa abrir espaço para o Espírito Santo agora ministrar você, que talvez você poderia estar muito mais longe se você tivesse tempo de qualidade com Deus. Olhe para 2 ou 3 pessoas e diga para elas assim: você tem tempo de qualidade com Deus? Nós precisamos entender, querido, que o tempo de qualidade com Deus, ele é importante. Uma pessoa que frutifica é aquela pessoa que não abre mão do seu tempo com Deus. Ela não abre. Ela entende que isso é prioridade. Sabe, irmãos, ter tempo de qualidade com Deus, sabe o que é? É eu reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Eu posso ter talento, eu posso ter habilidades, eu posso ter dinheiro, eu posso ter diploma, eu posso ter qualidade, mas quando eu faço do meu tempo de qualidade com Deus uma necessidade, eu estou dizendo assim: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Então, querido, essa pessoa ora a Deus pedindo pela família dela. Um líder que frutifica, você que lidera o ministério de louvor, que lidera o ministério de obreiros, você que é um pastor dessa igreja, você que lidera algum processo na empresa que você trabalha, você precisa ter um tempo de qualidade com Deus para orar pela sua equipe, para orar pelas pessoas da sua equipe, para você orar pela sua liderança. Nós temos que ter tempo de qualidade com Deus pedindo estratégias a Deus. Será que isso faz sentido para você, sim ou não, irmão? Tempo de qualidade com Deus, pelos planos que nós vamos ter no futuro. E tudo isso a gente consegue tendo tempo. Diga comigo: tempo de qualidade. Nós temos que ter tempo com Deus para pedir o quê? Sabedoria para a gente resolver os problemas que estão acontecendo à nossa volta. Por exemplo, quantas pessoas, irmãos, estão resolvendo os seus conflitos, estão resolvendo os seus dilemas na força do braço, na carnalidade? São pessoas que não têm tempo com Deus, e elas não pedem estratégias, elas não pedem a Deus sabedoria para resolver conflito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: quando você está passando por situações no seu casamento, a primeira coisa que dá vontade é o quê? Você partir para a discussão, para o boca a boca, sim ou não, irmão? Mas a pergunta é: quantas vezes você tem levado esse problema que você tem vivido para o seu tempo de qualidade com Deus? Eu quero dizer uma coisa para você, redobre a atenção, quem me ouve diga amém. Quem está lá atrás está conseguindo me ouvir bem? Irmão, é extremamente importante um líder, um homem de Deus, ter o hábito de orar a Deus todos os dias em busca de direção. Sabe, irmão, eu tenho algumas rotinas na minha vida. Eu sempre estou buscando de Deus uma direção, uma estratégia. Estou buscando de Deus sabedoria. Porque as demandas para nós que somos líderes, que somos pastores, diáconos, presbíteros, elas são enormes.
Você já parou para perceber que um líder, ele constantemente está envolvido com conflitos que ele não gerou, mas que depende dele para ser resolvido? Já parou para perceber que pai e mãe sempre está resolvendo o conflito dos filhos, que não foi eles que geraram, mas que depende dos pais resolver o conflito, sim ou não? Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria. E como que nós vamos conseguir frutificar? Como que nós vamos conseguir resultados extraordinários tendo uma vida medíocre com Deus? Então nós precisamos ter tempo de qualidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, você precisa tomar muito cuidado. Sem você pedir direção de Deus, você fará as coisas com a sua força. Você fará as coisas com o seu intelecto. Você fará as coisas com a sua inteligência. Você vai tentar dar um jeito nas coisas com a força do seu braço. E isso, querido, pode fazer com que o seu crescimento seja interrompido. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque talvez você está se esforçando demais e tendo pouco resultado. Quem às vezes aqui pensa, eu trabalho e não tenho o resultado que eu espero? Quem já passou por isso aqui além de mim? Então às vezes, o que está acontecendo na tua vida? Você tem disposição, você levanta cedo, você dorme tarde, você estuda, você trabalha, mas você não está tendo resultado. Por quê, bispo? Porque você está fazendo na força do teu braço. Então, querido, durante a sua caminhada, você não vai vendo resultado. Por quê? Porque está na força do teu braço. Você não está caminhando ouvindo a direção de Deus. Talvez nesse projeto alguém poderia te ajudar, alguém poderia ficar próximo de você, alguém poderia te ajudar de alguma maneira, mas você está tentando na força do seu braço, da sua maneira. E as coisas não estão acontecendo. Por quê? Falta de tempo com Deus. Então no meio do caminho você pode se perder, porque você não buscou a direção. A sua intenção em começar algo foi até boa, mas por falta de direção você se perdeu. Ou o que acontece muitas vezes que eu vejo, são duas coisas. Quando uma pessoa começa bem, mas ela se perde no meio do caminho. Primeiro, essa pessoa pode se perder, ou essa pessoa tomou decisões que Deus não gostaria que essa pessoa tivesse tomado. Quem aqui, irmão, já foi dormir alguma vez, ou foi fazer qualquer coisa e você estava refletindo, meu Deus, eu estou fazendo algo que eu sei que não era para eu ter feito. E a falta de tempo, de qualidade com Deus, ela gera isso em você. Você toma decisões que não era para você ter tomado, você se perde aonde era para você ter se encontrado. Então, querido, as pessoas que mais crescem, as pessoas que mais vivem projeção em Deus, são pessoas que têm tempo de qualidade. Diga comigo, tempo de qualidade. O Senhor, Ele diz, eu conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-lo prosperar. Agora, irmão, quando eu não tenho tempo de qualidade com Deus, como que eu vou conhecer os planos que Ele tem para mim? Se eu não passo tempo com aquele que tem os planos para mim, como que eu vou viver os planos que Ele tem para mim? Então a primeira coisa, querido, que você precisa aprender nessa noite, pessoas que frutificam, pessoas que crescem, pessoas que estão vivendo resultado que talvez era para você viver, mas você ainda está observando os outros viverem, que essas pessoas têm tempo de qualidade com Deus. Diga comigo, tempo de qualidade com Deus. Irmão, Jesus viveu um ministério exponencial, e tem pessoas que dizem assim, não, mas Jesus era Deus também, pastor. Não, irmão, Jesus ele tinha tempo de qualidade com Deus. Quando seus discípulos procuram Ele para fazer tal coisa, Ele diz assim, a minha bebida e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, aleluia. Ele dizia, a minha bebida e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele tinha, querido, conexão, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha tempo de qualidade. Jesus, irmão, orava em média de 6 a 8 horas. Nesse texto que a gente leu, de Mateus, ele sobe ao monte para orar, e quando cai a noite, ele ainda está orando. E nesse texto em específico, ele ora em média 8 horas. Quantas horas? Só os homens, por gentileza, quantas horas? Mulheres, por gentileza, quantas horas?
Ih, a mulherada tá com fome hoje, hein? Vai ter uma cantina abençoada aí no final, não vai? Aí vocês vão poder se animar. Tá parecendo aquele bichinho lá, tô fraco, tô fraco. Homens, ensinem para elas, por gentileza. Jesus orava quantas horas? 8 horas. Mulheres, mais uma chance. Jesus orava? 8 horas. Toda a igreja, Jesus orava? 8 horas. E essa é a diferença entre Jesus, que frutifica em outros líderes, e muitas vezes eu e você. Jesus orava 8 horas e resolvia problema em 8 minutos. E nós queremos passar 8 horas do dia resolvendo o problema e orar 8 minutos. Aí a conta não fecha. Se a gente orasse mais, a gente resolveria os nossos conflitos em menos tempo. Diga aleluia por isso. Irmão, a segunda característica que eu observo e vejo na vida de homens e mulheres que crescem e frutificam. E eu vejo, querido, que isso aqui está escasso no nosso meio. Posso falar? Líderes, Everton, que frutificam, homens e mulheres que crescem, eles têm o hábito de ser grato. Salmo 118, versículo 28 diz: Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Irmão, tem coisa mais bonita, bispa, do que entrar nesse templo, entrar nesse santuário, e em meio aos louvores, você adorando. Ó, se fendesse os céus. Ó, se viesse aqui, e no meio dos louvores, enquanto você adora, enquanto você o exalta, você dizer: Senhor, eu sou tão grato. Eu sei que eu estou devendo aquele carnê, mas eu sou tão grato, Senhor. Eu sei que o meu marido está em casa, ele não quis vir para o culto, mas eu sou tão grata, Senhor. Eu sei que a minha esposa ainda não entendeu, ela não engajou, não engrenou no ministério, mas eu sou tão grato, Senhor. Eu sei que eu estou sem trabalhar, mas eu sou tão grato. Senhor, eu sei que tem tantas coisas na minha vida que ainda precisa acontecer, mas eu quero levantar as minhas mãos e ser grato. Irmão, quando um homem ou uma mulher, ela tem o hábito de ser grato pelas pessoas que estão ao redor dela, por aquilo que as pessoas fazem por ela, eu quero aqui ensinar uma coisa para você, que eu tenho aprendido na prática. Quanto mais a sua liderança cresce, mais você vai ter que aprender a pedir. Líderes bons são os líderes que sabem pedir. Por quê? Porque eu costumo ensinar isso nos nossos cafés de alinhamento. Ninguém constrói algo grande sozinho. Então, querido, você precisa saber aprender a pedir. Amém? Só que não adianta nada eu saber pedir e também não saber ser grato por aquilo que eu pedi. Aleluia! Será que você está do lado de alguém que você poderia agradecer a ela agora? Você fala assim: nossa, obrigado por tantas coisas que você já fez por mim. Será que você tem alguém, Renan? Será que você tem alguém, Nath? Amanhã, quando você for trabalhar, será que tem alguém que merece um obrigado? De repente, do nada, sem a pessoa ter feito nada para você, você procurar ela, Felipe, e falar assim: olha, eu queria te agradecer. Sabe, irmãos, do começo, no final do ano para cá, o Senhor ele tem colocado muito isso ao meu coração em relação a muitas pessoas na igreja. E meu coração tem se enchido de gratidão. E quanto mais eu agradeço essas pessoas, mais ela diz: não, bispo, porque isso é um prazer servir, é um prazer estar junto, é um prazer adorar a Deus ao seu lado. Isso estimula. Então, querido, nós que somos líderes, nós temos que ter o hábito de ser grato pelas pessoas da nossa equipe, pelas pessoas da nossa liderança. Olha para mim, redobra atenção. Nós temos que começar a ter o hábito de ser grato pelas pessoas da nossa família. Sabe, irmão, posso falar isso aqui? Quantas pessoas que eu vejo entrando num sistema religioso, que a pessoa começa a ir para a igreja, se converte, a família não presta mais, os primos não prestam mais, os tios não prestam mais, a pessoa não come mais, não participa mais, ela não faz mais nada. Por quê? Não, porque agora eu estou salvo, Jesus me salvou e eu não posso me misturar com a gentalha. Falta fazer igual o Kiko, gentalha, gentalha. O Kiko era terrível, né, irmão? Repreende aí os crente Kiko, em nome de Jesus, irmão. Crente Kiko, meu Deus do céu, essa revelação aqui é forte. Crente Kiko, irmão.
Gentalha, gentalha. Você conhece algum crente Kiko, irmão? Irmãos, hoje eu e minha esposa voltamos de 350 quilômetros aproximadamente de viagem, chegamos quase 5 e pouca da tarde. Ontem nós fomos para o interior de São Paulo, querido, próximo de Ribeirão Preto, para celebrar 60 anos de casamento dos meus sogros, irmãos. Você tem noção que é isso? 60 anos de casados, tá? De casado. E aí, irmãos, a grande pergunta era se eu e o bispo Diego iríamos na paróquia do São Geraldo, se eu não me engano, né? Para participar daquele momento. E nós poderíamos ser os crentes Kiko, gentalha, gentalha, não vou ir entrar na igreja católica. Mas, irmão, aquele momento era um momento de celebração em família. Como não ser grato ao meu sogro que gerou a minha esposa? Como não ser grato, querido, aos meus cunhados, às minhas cunhadas? Como não ser grato a toda a família da minha esposa? É claro que eu entraria lá. O bispo estava cheio de imagem, estava, irmão, mas tinha uma mais bonita que todas elas, que era eu enfeitando lá a missa. Tem gente que é assim, né? Fala, não, bicho, estava cheio de imagem lá. Irmão, eu passei um óleo na barba, dei uma escovada, mesmo a imagem que estava bonita lá era minha dentro daquela missa, irmão. E eu cheguei lá, gravei vídeo, irmão, nos celebramos. Irmão, saímos de lá, fomos para uma festa. Bispo, tinha uísque? Tinha. Bispo, tinha cerveja até, irmão, o povo beber e sair pela orelha e pelo nariz. Bispo, o senhor teve que ajudar a pagar? Tivemos. Ou eu ajudava a pagar e vivia bem com eles, seria grato, ou a gente, por causa de R$200, R$300, criaria um problema entre família. Sabe o que eu quero ensinar para você, querido? Que você precisa aprender a ser grato com as pessoas que estão ao seu lado. Isso é um hábito, é uma característica na vida de pessoas que crescem. Talvez você ainda não cresceu o tanto que você deveria, porque você não sabe ser grato. Você é o crente Kiko, gentalha, gentalha, gentalha. Você não quer estar perto. Todo mundo, querido, não serve para você. Ah, bispo, mas você estava lá, um pastor de igreja, estava rolando batucão, sim, estava rolando, deixa a vida me levar, sim, mas era eu que estava levando a vida. Eu estava lá sendo grato, eu estava lá com a família. Não importa o ambiente, o que importa é que eu estava lá. E todo mundo que sentava na mesa, tome um pouquinho de Jesus. Irmão, até orei por uma pessoa, repreendi câncer, repreendi mioma, repreendi fibromialgia, né? Nódulo no pescoço. Nós estava lá, todo mundo doidão. E os pastores? Nós estava lá dando lugar para Jesus, irmão, sapecando cura no povo. Amém, irmão? Se eu não estou lá, irmão, como é que Deus vai me usar nas trevas? Eu não estou dizendo que o povo lá também está em trevas, né? Porque isso aqui vai para o YouTube depois, eles podem assistir e falar, então ele veio aqui. Não, mas para aqueles que precisam, quando a gente fala de alguém estar em trevas, pode ser alguém que está em trevas do quê? De uma enfermidade. Está em trevas no casamento. Não que a pessoa é trevas ou é demônio. Amém? Faz sentido isso para você? A pergunta que eu quero te fazer é, qual foi a última vez que você foi grato a alguém? Irmãos, posso falar uma coisa para você? O filho da minha esposa, eu preciso ser grato a ele. Bispo Diego. Eu sei que ele me assiste. Depois ele vai ver. Como eu assisto ele também. Mas eu sou grato, irmão. Ele que me despertou o desejo de pregar. Eu nunca quis ser pregador. E ele apostou em mim, ele investiu em mim. Eu gostava de pegar o violão para ir tocar quando ele pregava. Eu amava ver o Bispo Diego pregar. E aí ele ia pregar e ele tinha aquela pinta, ele gostava de pôr os ternos, sabe? De ir pregar, e eu gostava de pegar o violão para ir queimar na presença de Deus. Foi um cara que passou pela minha vida. Pastor Diego, tem que aprender a ser grato. Quantas pessoas, irmão, a minha esposa precisa aprender a ser grato. A Juliana precisa aprender a ser grato. Irmão, quando nós saímos da igreja que nós congregávamos, eu saí do ministério. Aí, querido, no mesmo dia, aparece a Ju na nossa casa e fala assim, pastor, o senhor saiu lá do ministério, né? É, filha, nós saímos, vamos começar agora a viver um novo de Deus. Ela falou, bispo, eu já pedi minha bênção também. Eu estou te acompanhando porque o senhor é meu pastor, o senhor sempre foi meu pastor. Como não ser grato a uma pessoa dessa? Começou a igreja na nossa casa, cadê o isqueiro? Levanta a mão ali, porque ninguém te conhece aqui. O isqueiro ali, irmão, quantas vezes ia lá nas reuniões? No começo ele ia por causa do café e do pãozinho que tinha, do lanche. Ele falou assim, aqui tem uma boquinha.
Mas depois, irmão, a bispa conseguiu pôr um tempero lá, amarramos o homem, está com a gente aqui. Como não ser grato a ele? Como não ser grato ao pastor Diego, a Nath? Então, irmãos, eu quero que dizer uma coisa para você. Será que você pode puxar na tua mente aí alguém que você deva ser grato? Talvez você brigou, não fala mais com a pessoa, mas essa pessoa você deve gratidão a ela, porque de alguma maneira ela foi bênção na tua vida. Nós precisamos aprender a cultivar o hábito da gratidão. Diga, gratidão. Irmão, se você, presta atenção nisso, se você cultiva o hábito da gratidão no seu círculo de relacionamento, eu quero dizer para você, de uma maneira geral, você vai conseguir atrair para si um resultado de crescimento sobrenatural, irmão. Porque é gostoso ou não é, Felipe, estar perto de uma pessoa que é grata? Sim ou não, irmão? Às vezes a gente gosta de estar perto de alguém que é grato, mas será que nós temos sido gratos? Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida, irmão. Eu vou repetir isso. E a gente não precisa aqui pular no teto. Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. E muitas vezes você pode parar para perceber que muita coisa boa que acontece na tua vida vem através da mão de alguém. Posso dizer isso aqui? Tenha o hábito, cultive o hábito de dizer muito obrigado. Poxa, Juliano, obrigado, filha, que bênção. Nath, obrigado. Isqueiro, Everton, obrigado, que bênção. Paulinha, obrigado. Cultive o hábito de dizer, querido, obrigado. Seja grato com qualquer tipo de trabalho que as pessoas realizam para você. Seja grato, querido, por uma pessoa do telemarketing que muitas vezes entrou em contato com você. E essa pessoa às vezes acabou te atrapalhando ali. Sabe por quê? Tem pessoas que estão aqui e ganham pão trabalhando de telemarketing. E tem pessoas que enchem o saco. Tem. Mas tem também muitas pessoas que trabalham no telemarketing que adiantam um lado para a gente, sim ou não? Seja grato. Posso te falar uma coisa? O frentista abasteceu o seu combustível, ele está guardando a bomba, está guardando lá o gatilho na bomba. Seja grato. Sabe aquele garçom, aquela garçonete que vai colocar um cafezinho para você pela manhã, quando você pegar aquilo, olhe nos olhos das pessoas, seja grato, diga assim, obrigado. Você não tem noção do poder da atração que isso traz sobre a vida de uma pessoa. Amém, irmão? Seja grato por qualquer coisa, irmão, que as pessoas fizerem. E ó, eu vou dizer uma coisa para você, quando você é grato, isso é certeza, diga comigo, certeza, de que o coração das pessoas são alcançados. Não tem como, irmão, quando a pessoa olha e fala assim, poxa, ele está sendo grato mesmo pelo que eu fiz. Você alcança, você conecta o coração da pessoa. E isso atrai crescimento. Amém? Amém ou não amém? Então, irmão, diga comigo, primeiro, tempo de qualidade com Deus. Segundo, ser grato. Terceiro, para a gente encerrar. E no próximo domingo a gente encerra com mais algumas características. A terceira característica que eu oro, querido, e vejo na vida de pessoas que crescem, na vida de pessoas que alcançam resultados na sua vida, elas têm que ter uma mentalidade de fé. Números capítulo 13, versículo 30, coloca para mim, filho, por favor, se der. Escute. Números 13, 30. Nós vamos ver aqui o que é uma mentalidade de fé. Eu vou contar até 3, nós vamos ler bem alto, bem forte. 1, 2, 3. Então Caleb... Irmão, olha só, quando a gente olha para essa história, a gente vê Caleb fazendo o povo se calar. Então, irmão, quando a gente para reparar na liderança de algumas pessoas, ou na vida de algumas pessoas que frutificam mais que outras, é impossível não notar a mentalidade de fé que essas pessoas têm. Agora, irmão, essa mentalidade de fé, mesmo diante de situações extremamente adversas. Por gentileza, redobre a atenção, olhe para mim, por favor. Irmão, a mentalidade de fé, ela não serve só para quando tudo está indo bem. Nós temos que ter uma mentalidade de fé, mesmo quando tudo vai mal. Esse texto que nós acabamos de ler, diz quando Moisés enviou 12 espias para espiar em Canaã.
Os camaradas vão, passam alguns dias espiando a terra, depois eles voltam com um relatório. 10 voltam com um relatório de que a terra era boa, de que a terra manda leite e mel, de que a terra era maravilhosa, porém, nós parecíamos gafanhoto diante dos homens que moravam lá. Se eles quisessem nos devorar, eles nos comeriam igual um cara que está com fome come pão. E aí então, quando Caleb está vendo o relatório desses 10 espias, ele faz o povo se calar, como a gente leu. Parece que eu consigo ver eles numa assembleia solene, e eles estão dizendo: Moisés, olha isso e aquilo, não vai dar, nós vamos morrer, não vai dar certo, se nós formos para a guerra nós vamos ser abatidos, porque aquele povo tinha armadura, tinha espada, e Israel era simplesmente peregrinos no deserto. Mas Caleb, o que ele faz, irmão? Ele tem uma mentalidade de fé. Eu quero fazer uma pergunta para você: será que as circunstâncias que você está vivendo hoje, você tem olhado com pessimismo ou com uma mentalidade de fé? Posso falar sim ou não? Mentalidade de fé não é isso aqui. Tô sentindo, hein? Tá sentindo aí? Tô sentindo, hein? Eita Jesus! Não, irmão. Isso não é mentalidade de fé, isso é emocionalismo, sensacionalismo. Amém? A fé, irmão, é uma convicção que independente do que aconteça, independente do que você veja, independente de como esteja a situação, Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Por isso eu quero que você encoraje o seu irmão, dê um tapa na mão dele e diga assim: Deus ainda está no controle, apenas descansa. Aleluia! E se você crê nisso, aplaude a Deus. Amém, irmão? O louvor pode se organizar. Escute isso, irmão. Eu preciso ter uma mentalidade de fé. Diga, eu preciso ter uma mentalidade de fé. Posso perguntar aqui, sim ou não? Tem alguém aqui que está passando por pressão financeira? Você precisa ter uma mentalidade de fé, irmão. Tem alguém aqui que está passando com pressão na família, problema com o filho, problema com o marido, com a esposa, problema com o parente? Você precisa ter uma mentalidade de fé. Olha para mim, redobre a atenção, por favor, não deixe o diabo te roubar, olhe para mim. O momento de crer, de se revoltar e de ir para cima, diga comigo, é agora. Mas nessa fé aí, irmão, nem eu que sou medroso fiquei com medo de você. Diga comigo, é agora. A hora de crer. A hora de crer. Diga assim, agora. Porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Aleluias. É isso que nós precisamos, irmão. Uma mentalidade de fé. Quando eu estou passando por batalha financeira, mentalidade de fé. Problema na família, diga, mentalidade de fé. Problema com os irmãos, o que eu preciso ter? Luta dentro da igreja, o que eu preciso ter? Então pessoas que crescem, pessoas que frutificam, Renan, são pessoas que têm mentalidade de fé. Olha para mim, isso aqui não é coach, irmão. Amém? Isso aqui não é coach. Isso aqui não é autoajuda. Porque o que fez Caleb acreditar quando 10 duvidaram? É isso que eu quero te fazer a pergunta. Você pode me responder? O que leva um a acreditar quando 10 está duvidando? Vamos lá, Deus deu agora. Se Deus deu agora, nós vamos falar. Abre aí. Abre aí para mim. 1 Samuel 16. Eu não sei se eu vou achar, irmão. É ao vivo agora. Deus me deu agora. 1 Samuel 16. Eita, meu
Deus, é 17:48. Quando Deus está no negócio é forte. Abre aí, 1 Samuel 17:48. Pode ser um pouquinho antes, 46. Verso 46, nós vamos ler até o 48. Olha só o que diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Para quem que Davi está falando isso? Para quem ele está falando isso? Para o gigante. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Como que um jovem de aproximadamente 17 anos tem essa fé quando um exército estava com medo? Ele tinha uma mentalidade de fé. Olha o que ele diz para o gigante. Ele diz assim: hoje mesmo eu vou vencer você, porque Deus vai te entregar nas minhas mãos e eu vou cortar tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47, mentalidade de fé. Verso 47, filho. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou não é por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Eu e você precisamos de uma mentalidade de fé. Você vai ter que olhar para esse gigante aí do limite devedor na sua conta e você vai dizer assim: o Senhor ainda esse mês vai te entregar nas minhas mãos. Você vai ter que olhar para esse gigante das drogas, para esse gigante do tráfico, do crime, que insiste em prender o teu parente, que insiste em prender o teu filho, e você vai dizer: ainda este mês o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Verso 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse fez o quê? Filisteu começou a vir na direção de Davi. Quem era o filisteu, irmão? Quem era o filisteu? Pode ser melhor, mais forte, mais alto. Quem era o filisteu? Quando o gigante veio na direção de Davi, o que Davi fez? Ele correu, né? Correu do gigante? Ele correu do gigante, igreja? Ele correu na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, irmão. O tempo de correr já era. O tempo de vai para eu estou dizendo para você, meu irmão, que Deus está liberando uma palavra que é tempo de enfrentar a peleja, é tempo de enfrentar os teus inimigos, é tempo de ter uma mentalidade. Sabe, irmão, o que eu estou dizendo para você? É tempo de uma mentalidade de fé. Ai, meu Deus, sabe o que acontece, irmão? Tem muita gente aqui que está vivendo um casamento, me desculpa a expressão, medíocre. Você vive de fachada, está dentro de igreja, mas teu casamento está mais trincado que copo que cai no chão. E você não enfrenta o seu gigante. Bispo, quem é o gigante? É essa tampinha que está do teu lado, é esse homem que está do teu lado. Tem pessoa, posso falar isso aqui? Posso? Tem pessoa que a conta dela está mais vermelha que essa toalha. E sabe o que a pessoa faz? Ela não enfrenta o gigante. É aquele tipo de pessoa que fala: ih, bispo, eu não vou nem olhar. Ih, bispo, eu não quero nem ver porque o tamanho do buraco é grande. Mas está repreendido em nome de Jesus. Hoje você vai olhar para o teu gigante e você vai dizer assim: é hoje. Você vai sair daqui hoje com uma mentalidade de fé. Você vai começar a gastar tempo de qualidade com Deus. Você vai começar a ser grato com as pessoas que estão ao seu redor. E você vai começar a ter uma mentalidade de fé. Eu sei que você veio aqui hoje com batalhas para ser travada na tua casa. E eu quero dizer para você, irmão, você vai sair daqui hoje mais do que vencedor. Você vai sair daqui hoje para começar a viver um tempo de milagre que você ainda não viveu na tua vida. Bispo, por quê? Porque Deus está te chamando a ter uma mentalidade de fé. Pessoas que frutificam precisam crer que vai ficar tudo bem. E que Deus sempre vai dar uma solução para que tudo dê certo. Olha o que Davi fez. O que Davi fez? Ele correu. Diga comigo, ele correu. Mas em direção à batalha. Sabe o que eu quero dizer para você? Posso falar isso aqui? Quando teu telefone te ligar
ligar para a cobrança te atender, para de ficar desligando, para de deixar cair na caixa postal. Enfrenta o problema, liga e fala, é ele mesmo que está falando. É ela mesma. Você está devendo X, Y, Z. Olha, agora não tem como pagar, mas eu posso fazer assim, assim, assim. Ah, dessa maneira não dá. Então você tenta me ligar no mês que vem que a gente vai negociar de novo. É um problema com um parente que você tem, para de ficar correndo, vai lá, fala tudo que está entalado. Mas não vomita suas verdades, não. Diz que está entalado, seus sentimentos, põe para fora como você se sente. Peça perdão se precisar pedir. E diga umas boas verdades se precisar dizer também. Mas diga, enfrente o problema. Por quê? Porque quanto mais você corre do gigante, mais ele cresce. Você está comigo nessa? Se coloque de pé em nome de Jesus.